O livro de Urântia, documento 21.3. A soberania no universo local. A abrangência de um universo é dada a um Filho Criador por consentimento da Trindade do Paraíso e com a confirmação do Espírito Mestre supervisor do superuniverso considerado. Essa ação constitui como que um título de posse física, um contrato cósmico de concessão. No entanto, a elevação de um filho Micael do seu estágio inicial e autolimitado de governo à supremacia experiencial de soberania autoconquistada vem como resultado das suas próprias experiências pessoais no trabalho da criação do universo e das auto-outorgas em encarnações, até a realização da soberania conquistada por meio das auto-outorgas. Ele governa como um vice-regente do Pai Universal. Um Filho Criador poderia pleitear a sua ampla soberania sobre sua criação pessoal a qualquer momento, mas sabiamente ele escolhe não o fazer. Se antes de passar como criatura pelas auto-outorgas ele assumisse uma soberania suprema não conquistada, as personalidades do paraíso que residem no seu universo local retirar-se-iam. Todavia, isso nunca aconteceu nas criações do tempo e do espaço. O fato da autoria criadora implica a plena soberania, mas os Micaéis escolhem conquistá-la experiencialmente, e com isso mantém a colaboração total de todas as personalidades do paraíso ligadas à administração do seu universo local. Não temos conhecimento de nenhum Micael que haja procedido de outro modo, mas todos eles poderiam fazê-lo, pois são filhos verdadeiramente dotados de livre-arbítrio. A soberania de um Filho Criador em um universo local passa por 6, talvez por 7, estágios de manifestação experiencial. Estes surgem na ordem seguinte: 1. A soberania inicial como vice-regente, a autoridade solitariamente provisória, exercida por um Filho Criador antes que o espírito criativo materno coligado adquira as qualidades da personalidade. 2. A soberania conjunta, como vice-regente, o governo conjunto do par do paraíso, subsequente à conquista da personalidade feita pelo espírito materno do universo. 3. A crescente soberania de vice-regente, a autoridade em avanço de um Filho Criador durante o período das suas 7 auto-outorgas como criatura. 4. A soberania suprema, a autoridade estabelecida que se segue à conquista feita após a 7ª auto-outorga. Em Nébadon, a soberania suprema data do término da auto-outorga de Micael em Urântia. Tem existido por pouco mais de 19 séculos no vosso tempo planetário. 5. A crescente soberania suprema, o relacionamento avançado que surge depois do estabelecimento em luz e vida de uma maioria dos domínios das criaturas. Esse estágio pertence a um futuro ainda não realizado no vosso universo local. 6. A soberania trinitária, aquela que é exercida subsequentemente ao estabelecimento do universo local inteiro, em luz e vida. 7. A soberania não revelada, as relações desconhecidas de uma idade futura do universo. Ao aceitar a soberania inicial como vice-regente de universo local projetado, um Criador Micael faz um juramento à Trindade de não assumir a soberania suprema até que as suas 7 auto-outorgas como criatura hajam sido completadas e certificadas pelos governantes do superuniverso. No entanto, se um filho Micael não pudesse, segundo a sua vontade, pleitear tal soberania não conquistada, não teria sentido prestar o juramento de não o fazer. Mesmo nas eras de pré-outorgas, um Filho Criador governa o seu domínio quase supremamente, quando não há nenhum desacordo entre quaisquer das suas partes. A limitação do governo dificilmente manifestar-se-á
se a soberania não for jamais desafiada. A soberania exercida por um filho criador antes das auto-outorgas em universos sem rebelião não é maior do que o universo com rebelião. Mas, no primeiro caso, as limitações à soberania não são aparentes, no segundo, elas o são. Se a autoridade ou administração de um filho criador chegar a ser contestada, atacada ou posta em perigo, ele está eternamente comprometido a manter, proteger, defender e, se necessário, recobrar a sua criação pessoal. Esses filhos podem ser perturbados ou molestados apenas por criaturas da sua própria criação ou por seres mais elevados da sua própria escolha. Poderia ser inferido que os seres mais elevados, aqueles originários de níveis acima do universo local, muito provavelmente não causaria problemas a um filho criador. E isso é verdade, mas eles poderiam fazê-lo se escolhessem assim fazer. A virtude é volitiva na personalidade, a retidão não é automática nas criaturas com livre-arbítrio. Antes de completar a sua carreira de auto-outorga, um filho criador governa sob certas limitações autoimpostas à própria soberania. Mas, após terminar o seu serviço de auto-outorgas, ele governa pela virtude da sua experiência factual, recebida e feita na forma e à semelhança das suas múltiplas criaturas. Quando um criador houver vivido por 7 vezes entre as criaturas, quando a carreira de auto-outorgas se der por terminada, então ele estará supremamente estabelecido na autoridade do universo e ter-se-á transformado em um filho mestre, um governante soberano supremo. A técnica de obter a soberania suprema sobre o universo local envolve os 7 passos experienciais seguintes. 1. Penetrar experiencialmente os 7 níveis de existência da criatura, mediante a técnica da auto-outorga de encarnação à semelhança das criaturas do nível em questão. 2. Fazer uma consagração experiencial a cada fase da vontade cétupla da deidade do paraíso, tal como é personificada nos 7 espíritos mestres. 3. Atravessar cada uma das 7 experiências nos níveis da criatura, simultaneamente com o cumprimento de uma das 7 consagrações à vontade da deidade do paraíso. 4. Em cada nível da criatura, retratar experiencialmente o auge da vida da criatura para a deidade do paraíso e para todas as inteligências do universo. 5. Em todos os níveis da criatura, revelar experiencialmente uma fase da vontade cétupla da deidade para o nível da auto-outorga e para todo o universo. 6. Unificar experiencialmente a experiência cétupla como criatura com a experiência cétupla de consagração à revelação da natureza da vontade da deidade. 7. Alcançar relações novas e mais elevadas com o Ser Supremo, a repercussão da totalidade dessa experiência do Criador-Criatura implementa a realidade no superuniverso de Deus, o Supremo, bem como a soberania no espaço-tempo do Supremo Todo-Poderoso, e factualiza a soberania suprema no universo local de um Micael do paraíso. Ao estabelecer sobre a questão da soberania em universo local, o Filho Criador não apenas está demonstrando sua própria idoneidade para governar, mas está também revelando a natureza e retratando a atitude cétupla das deidades do paraíso. O entendimento finito e a apreciação da primazia do Pai por parte da criatura são concernentes à aventura de um Filho Criador, quando ele, condescendente em ter por si mesmo a forma e as experiências das suas criaturas, esses filhos primazes do paraíso são os reveladores reais da natureza amorosíssima do Pai e da sua autoridade benévola. O mesmo Pai que, em coligação com o Filho e o Espírito, é o centro universal de todo o poder, personalidade e governo
em todos os reinos universais.